Benevolência e paz a todos de boa vontade. Ainda continuando o ensino e a explicação sobre a nossa realidade, sobre a nossa família, relatados pelo Nkongu Didi Kuka. O Nkongu Didi Kuka, ele relata os acontecimentos do nascimento de Yokana, nessas leituras que vou fazer agora, e do nascimento também de Isaiah Congo, ali quando o Keluba Gabriele, ele vem, né, que é chamado de Gabriel, ele vem até a Malila e trazer para ela esse esplêndido, que é ela que vai ser, né, ela é a mãe do nosso sentindo, a Congo Isaiah. Então, deixa eu compartilhar aqui essa tela com vocês. Lembro que na última explicação estava falando sobre isso, né? Decorrido as jornadas aqui, certo? Decorrido as jornadas do seu ministério, retirou-se para sua casa, ainda falando de quem? Ainda falando de Zacariá. Né? Algum tempo depois, Isabel, sua fêmea, concebeu e por 5 luas se ocultou, dizendo: Eis a benevolência que o ancestral me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os seres terrestres. Na 6ª lua, o ser celeste Gabaele foi enviado por Tatanzambe a uma cidade da Galileia, chamada Nazali. Então veja que, primeiramente, Cuca, ele relata as 5 luas, os 5 meses, aonde que Isabel se ocultou ali. Depois, ele relata, passando 30 jornadas, que é chamado 30 dias, que agora vai ser o 6º mês, ou na 6ª lua. Então, quando Isabel está concebida às 6 luas, né? Então, quando Isabel está concebida há 6 meses, aí sim que Gabaele, né? Gabaele, ou seja, Gabriel, na língua que os gregos passaram, né? Gabaele, aí que Gabaele vai até Malila, a uma virgem desposada com um macho que se chamava Issa, né? Iassa, que chama-se de José, mas o correto é Iassa. De Umbanza a Yaudi. E o nome da virgem era Malila. Por que Umbanza a Yaudi? Porque tanto Malila quanto Iassa, tanto José quanto Maria, os dois são da linhagem do rei Davi. Né? Então, os dois são da linhagem da tribo de Iarrande, que é chamada de Judá. Entretanto, o ser celeste disse-lhe: Alegra-te, cheia de benevolência, o ancestral é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Então, é interessante que anotem aí, né? Anotem aí, porque nós sentindo Iassa, né? O nosso centrino, exatamente, nosso centrino Iassa, ele é da tribo de Iarrande, que é chamada tribo de Judá. José e Maria são os dois da tribo de Iarrande. José havia ficado viúvo, né? Veja que a sua fêmea havia falecido, José já tinha seus filhos, né? Só que José precisava de uma fêmea, né? de uma companheira, de uma mulher que ajudasse eles, servisse ele como mulher e ajudasse eles nas coisas da casa. Então, onde que, como aparenta mais próxima dele, para que cumpra esse dever dentro da nossa família, é Malila. Então, por isso que Malila, ela é chamada para cumprir esse dever dentro da nossa família. O Ser Celeste disse-lhe: Não temas, Malila, pois encontraste benevolência diante de Tatanzambe. Como assim encontraste benevolência diante de Tatanzambe? Esse encontrar benevolência diante de Tatanzambe está dentro da obediência que aquele ser tem, o modelo de vida que Tatanzambe passou para nós. Eis que conceberás e darás
e dará à luz a um filho, ou seja, a um Bana. E lhe porás o nome de Isaías. Então, interessante, né? Volto, porque na outra explicação já tinha colocado sobre essa questão, aonde que, aqui nessa leitura também, nesses relatos da vida de Isaia Congo, aonde que o mestre Cuca, ele traz com muita clareza toda essa explicação, vocês vão compreender que a questão de nome dentro da nossa família, não é nem muito importante, ela é importante, tem toda a sua importância, porque o nome, né, o meu nome é a minha energia. Por isso que nós abandonamos os nomes que nos deram, que são nomes europeus, né, que são nomes que não têm a ver com a nossa família, porque o meu nome é a minha energia. Então, se eu sou um Bantu, eu tenho energia Bantu. Então, eu tenho um nome Bantu. Então, aqui, aonde que Isaia, ele é da linhagem de Ialvide, ele é da linhagem de Davi. Só que o pai de Davi, que colocaram nas versões gregas, colocaram como Jessé. Só que o correto é Issa. Issa. Por isso que quando a criança nasce, recebe o nome de Isaia. Ele será grande e chamar-se-á Banaiá, ou seja, e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o ancestral Tatanzambi lhe dará o trono do seu Tata e Álvide. Então, e Tatanzambi lhe dará o trono de Davi, o trono do rei Davi, o trono do nosso Tata e Álvide. E quem é o pai? Quem é o Tata de Álvide? Não colocaram na escritura lá como Jessé, mas no correto vos disse que é Issa, não é, Jessé, que no caso tiraria ali o J, né, porque na linguagem grega, né, no grego, no hebraico, no latim não tem J, então seria a letra I, então ficaria Issé, né, mas o correto é Issa, por isso que o nome dele é Isaia. E reinará eternamente na Umbanza a Jacobá, que é a casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Então, por que seu reino não terá fim, né? Já é uma outra aula, mas a questão é que ele sofre ali a morte, né? Ele sofre ali a morte, o sepultamento, depois a sua ressurreição. Então, aquele que é vivo não tem como alguém substituir o seu trono, porque ele é os três poderes para sempre, né? Ele é sacerdote para sempre, porque não tem fim, e ele é rei para sempre, porque não tem fim. Malila perguntou ao ser celeste, como se fará isso? Pois não conheço o macho, né? Então, como se fará isso, sendo que ainda eu não tive relação ainda com o macho ainda? Aí respondeu-lhe o ser celeste, a energia da verdade descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Nos faz lembrar aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo não terá, né? Não é isso que diz o Salmo lá? Então, aquele que habita sob a proteção. Então, nesse quadro, né, aonde que ele fala que a força do Altíssimo, né, a energia do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente puro que nascer de ti será chamado Bana wa Tatanzambi, ou seja, filho de Tatanzambi. Ali em algumas versões, né, os gregos, os romanos, colocaram ali filho do homem, mas no correto não é filho do homem, o correto ele é filho do Altíssimo, não é filho do homem, e sim, ele é filho do Altíssimo. Mas ele também, como o Gabriel, né, ele chega a ele, o anjo Gabriel, chega a ela, e está ali na sexta lua, né, no sexto mês, onde que Isabel, ela já está com a criança, né? Iocana já tá em seu ventre, e é nesse período que ele vai até Malila. Veja bem, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu. Né? Então, esse até, né? Até ela concebeu, porque para ti,
não vai ser impossível para ti, né? Você, poxa, mas eu não conheço um macho ainda, não tive relação, né? Daí ele fala, não, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, mas ela também, o Queluba, né, esse ser celeste também fala, até ela, Isabel, concebeu um filho, ou seja, Umbanda, na sua velhice, e já está na sexta lua. Lembra? Aquela que é dita como estéreo. Então, aquela que falava que era estéreo e tudo, por quê? Porque para Tatanzambi, nenhuma coisa é impossível. Nós vemos, se formos parar para contar dos fatos de impossíveis de Zambitata, só no que tem, naquilo que tem escrito, ficaríamos aqui horas e horas naquilo que tá escrito, que é chamado canonizado. Tá? Agora, se nós fôssemos pegar os relatos, os outros escritos, se fôssemos trazer aqui, não teríamos reencarnações para poder falar de tantas maravilhas impressionantes das ações, das impossibilidades possíveis para nosso Tata. Então, disse Malila, eis aqui a serva do ancestral, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isto é magnífico, isto é bonito. Minucal, eis-me aqui. Essa é uma expressão, né? É um estar para Tatanzambi, é um querer, como que eu vou dizer com palavras, é um prazer com prazer, exatamente, é um prazer com prazer estar aqui. Faça em mim segundo a tua palavra. Então, Malila, ela fala para o Queluba, né? Malila, ela fala para o ser celeste. Faça em mim segundo a tua palavra, porque Malila, ela entende que aquele ser é o próprio Zambi, que está naquela ação, né, na sua transfiguração em Gabriel, né, em a sua transfiguração em Gabaliele, ali na sua ação. Então, ela entende, o povo Banto, o povo Akongo, entende quando aquele que está ali manejando a ação, que é o verbo, que é a palavra, manejando a ação, manejando o verbo, que é a palavra, que não é o próprio Zambi, é o nosso próprio Tatanzambi. Por isso que quando você compreende quem é você compreende o seu propósito, você compreende a sua desenvoltura, toda a sua essência, quem realmente você é, aí sim você pode degustar, eis-me aqui, o teu servo ancestral, faça em mim segundo a tua palavra, eis-me aqui, ó servo ancestral, eis-me aqui o teu servo ancestral, Minucal, faça-se em mim a tua palavra. E o ser celeste afastou-se dela. Então, ele continua assim dizendo, naqueles tempos, Malila se levantou e foi às pressas às montanhas. Né? Então, veja ali que no caso ali, na questão das 6 luas, né? Agora ela se levantou, no caso ali, ela foi às pressas às montanhas, que no caso, aonde, né, como já falei em outra questão, aonde que tem a comunidade dos profetas, que na verdade ali é a escola dos Ingusa, tá? Então, vou falar devagar. Escola dos profetas, como está em algumas versões, principalmente comunidades, principalmente nas versões gregas. A comunidade dos profetas, você vai ler lá no chamado Velho Testamento. A comunidade dos profetas, que na verdade essa palavra comunidade, tá, são escolas, a escola dos Ingusa. Então esses, né, porque tem os Ingusa e também tem os Lemba, que chamam de levitas. Então, alguns levitas, eles estavam aonde? Nas montanhas, né? Não que era somente esse quadro, mas
como são sacerdotes, eles ficam mais em lugares reservados. Então, eles ficam lá, nos lugares reservados. Depois, eles vinham para o templo, e ali ele fazia, como já foi dito, né, que de uma vez ao ano, onde que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no puro dos puros, né? Depois de completado ali a sua missão, vamos dizer assim, o seu trabalho, eles voltam para lugares reservados, né? Voltam para lugares reservados, onde que tem ali a sua vida, aparecem, faz o seu trabalho, né? Aparecem, faz a sua missão dentro do nosso povo, depois eles se retiram. É muito bonito isso, isso dentro da nossa família é incrível se você conseguir, né, ler no Velho Testamento, estou falando no Velho Testamento porque estou acostumado a falar assim dessa forma, se você conseguir entender no Velho Testamento ali, aonde que os momentos, né, que o profeta ele aparece, oráculo do Congo, oráculo Tatanzambi, lança sua palavra, depois ele volta para a montanha. Então, aqui você consegue compreender porque Cuca ele consegue unir os tempos. Cuca consegue isso, ele consegue unir os tempos, ele mostra aquilo que aconteceu, né, vamos dizer assim, no passado, ele mostra aquilo que aconteceu antes do agora, né, que é o intermediário entre o passado e o agora é o intermediário, ele mostra aquilo que ocorreu no passado, ele mostra aquilo que ocorreu no intermediário e ele mostra aquilo que ocorre agora. Então, há uma cidade de Yarrande, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Malila e Elimoiá agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia da energia da verdade. Só esse pedaço aqui tem muita coisa. Versículo, chamado versículo, ainda estou falando assim ainda, né? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel recebeu a energia, ou seja, apenas Isabel recebeu a frequência que entrou no seu ouvido, tá? Entrou no seu ouvido, acessou o seu cérebro, né? Que recebeu porque assim, a gente explica que a energia entrou no seu ouvido, mas não, como são palavras, e palavras são frequências são energias e frequências são, né? Ela recebe essa frequência, ela recebe essa energia, e toda essa energia de saudação faz vida no corpo dela, né? Faz vida no receptáculo, faz vida no hospedeiro que ela está. A voz é conhecida, uma voz que ela conhece, o cérebro dela, né, a parte... eu vou falar, por enquanto, falar o cérebro dela compreende isso, né? E quem está no seu ventre, que é Elias, chamado de Elias, no caso aqui, Elimoiá, reconhece a voz, ao mesmo tempo que sabe que a voz já vai vir, mas vamos uma coisa de cada vez. Elimoiá, Elias reconhece a frequência da voz da mãe e agita-se no ventre de Isabel. E Isabel, ela é tomada pela sinergia. Tanto ela quanto a criança, veja que enquanto a criança está dentro do ventre da mãe, elas são uno, é uma coisa só, né? Não, embora é uma mãe com uma criança ou duas crianças ou mais no seu ventre, mas eles são um só. Então, o que eles recebem como frequência, como energia, é uno. E esse uno que ali reverbera neles, que é ele mesmo, ou seja, que é ela mesmo, Elimoiá se alegra, e nessa expressão que Elimoiá se alegra, nessa ação que Elias se energiza,
Ou seja, ele potencializa mais a sua energia dentro dela. Isabel e a criança ficam cheios da energia da verdade. É muito bonito isso. Aí, olha só, e exclamou, né? E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as fêmeas. Olha só, ela exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as fêmeas. Bendito o fruto do teu ventre. Olha que bonito. E exclamou com muita energia, ou seja, como se fosse um explodir de um vulcão. Ela recebe a energia, aquela energia faz frequência dentro dela, aquela energia ela se potencializa e na sua potencialização ela sai. Bendita és tu entre as fêmeas e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a tata do meu intino? Olha que bonito. Olha que bonito, né? Agora há pouco, vamos assim dizer, agora há pouco, não nas montanhas ainda, lá na parte, não nas montanhas, agora há pouco, um Keluba, um ser celeste, aparece para Malila, e ela fica tomada com aquela energia, tá? Agora, ela vem para a montanha e quando ela chega na montanha, a hora que ela sauda Isabel, né? Salama! Dá quemo, atatazama como azulo. Dá aquela alegria para ela se enche daquela alegria e ela fala, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as fêmeas e bendito é o fruto do teu ventre. Só que, olha o que ela fala, de onde me vem esta honra de vir a mim a tata do meu intino? Ou seja, a língua corrente, de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu rei? Mas como que ela sabe? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, Iocana estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste. Olha, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do ancestral te foram ditas. Ela estava lá? Interessante, né? Ela não estava lá. Isabel não estava lá junto com Malila quando Malila recebe a visita do ser celeste. Estava ela, Malila e o ser celeste. E aqui, e aqui, e aqui, Isabel fala, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, pois assim que a energia vossa chegou aos meus ouvidos, Iocana, Elias, Elimoiá, estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do ancestral te foram ditas. Olha, mas ela não estava lá. Ela não estava lá. E não estando lá, ele fala assim, as coisas que da parte, ou seja, as palavras que da parte do ancestral te foram ditas. E Malila disse, engrandece minha alma ao ancestral, minha energia exulta de alegria em Tatanzambi, minha salvação. Olha, entende? Entende como que essas fêmeas, né, essas mulheres, elas estão conectadas e estão preparadas para aquilo que está ocorrendo na vida delas, elas estão em conexão, elas estão conectadas com aquilo que está ocorrendo na vida dela e elas estão preparadas para essa ocorrência que está havendo na vida dela, na vida delas. Minha energia exulta de alegria em Tatanzambi, minha salvação, porque olhou para a sua simples serva, por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, todas as gerações das nossas tatas, até o presente momento, que compreende esse fato, que compreende essa relação, as tem, ou seja, as tem que eu falo é a nossa tata Isabel e a nossa tata Malila, as tem como bem-aventurada, e não somente as tem, como a desejam ser.
porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é puro. Então, elas refletem, né? Elas refletem aquilo que ocorreu dentro delas, o entendimento da expressão, da vida do ancestral, do antepassado, Zambitata, na sua essência como um todo. Ainda continua, sua benevolência se estende de geração em geração, sobre os que o temem. Por isso que a benevolência de Zambitata, ele se estende de geração em geração, mas ele se estende de geração em geração àqueles que o temem. Ou seja, quem são aqueles que o temem? Aqueles que têm prazer em trazer a essência à sua palavra. Isso é entender e obedecer os mandamentos de Zambitata. Entender e obedecer os mandamentos de Zambitata é trazer a existência, ou seja, é praticar, melhor ainda, é ser as palavras da lei a qual Zambitata passou para o nosso povo. Testou o poder do seu braço, desconcertou os pensamentos dos soberbos. É interessante, né? Desconcertou os pensamentos dos soberbos. Então, veja que os europeus vieram para a nossa terra, assolaram o nosso povo, assolou a nossa gente, fez mal e ainda continua fazendo mal a muito povo a Congo. Não somente o povo a Congo, mas também como os europeus fizeram eu vou usar talvez não seja comum em todas as línguas, mas uma arruaça, uma bagunça, exatamente, uma bagunça, não se há um orgulho, não se há um prazer naquilo que eles fizeram. Tá? Só que Tatanzambi, Zambitata, aquele que conhece a intenção e a verdadeira intenção de todos eles, ele desconcertou os pensamentos soberbos. Por isso que o nosso intino, a Congo, Tara de Ambuíço, votar diante de si, já profetizou que as nações estão em queda livre. Por quê? O tempo, ele obedece àquilo que foi escrito dentro dele. Então, as nações, no caso, né, que vieram à nossa terra, a terra mais, deixa eu tomar um pouco d'água, a terra mais rica, próspera de todas as terras. Que é o Congo. Isso que vos falo não é uma novidade, não é algo de agora, não. O Congo é a terra mais rica e próspera de todas as terras. E a terra onde que é o povo que mais sofre, E da onde que foi tirado o povo, elevado para as nações, tratado como escravos e como escravas. E aí as nações, elas prosperaram, elas cresceram, se enriqueceram. Aí depois veio a tal da Revolução Industrial, né? E para que a Revolução Industrial ela trouxesse, ela levasse, né? Levasse ainda mais dinheiro, ainda mais riqueza no bolso dessas pessoas. Ainda foi preciso que uma mão, né? Ainda trabalhos fossem ali contratados para que a Revolução Industrial ela progredisse, crescesse e por aí se vai. E os anos se passaram, as datas se passaram, mas a profecia não. As profecias, elas se cumprem dentro do seu tempo. E a profecia dentro do nosso tempo, do tempo dos Akongo, aonde que, no livro, está dizendo que viria um rei. Tá? Viria aquele que vai, como também está no livro do Romanos, que fala que viria, né, que é de Arrande, viria a libertação. Do Monte Sião, exatamente, do Monte Sião viria a libertação para apartar de Acaba a sua iniquidade. Então, essa profecia, ela já se cumpriu,
Já temos um Intino, já temos um rei, o qual, pela boca de Zambi, como boca de Zambi, já profetizou que, vamos lá, desconcertou os pensamentos dos soberbos. Vou voltar aqui, ó. Desconcertou os pensamentos dos soberbos, ou seja, as nações estão em queda livre. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Isólile, seu servo, lembrando da sua benevolência, conforme prometera aos nossos ancestrais, em favor de Ababana e sua posteridade para sempre. Malila ficou com Isabel cerca de 3 luas, depois voltou para casa, completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um bana wa Isólele. Aqui acaba ficando, passa desapercebido, se fizer essa leitura corrida e não prestar atenção. Vamos lá, vou vos ajudar. Veja bem aqui, ó. Nesse versículo aqui, chamado versículo 56, fala assim, ó, Malila ficou com Isabel cerca de 3 luas, tá? Então, quando ela chegou lá, ela estava na lua 6, certo? Então, quando Iocana nasceu, Malila lá estava. Porque se você ler dessa forma como está aqui, dá a intenção que ela foi embora, depois a criança nasceu. Mas não. Ela não ia embora ali, faltando uns dias para a criança nascer, com tanta alegria, né? Se na saudação já foi toda alegria, depois a conversa delas ainda, a harmonia delas ali nesses 3 meses, nessas 3 luas, só foi cada vez mais ainda, né? Cada vez mais aumentando a contração, vamos dizer assim, cada vez mais aumentando a alegria, né? O homem dizendo em contração, dizendo em contração, alegria, né? Não é bem por aí. No caso ali, aumentou cada vez mais a alegria delas, né? A alegria delas. Por isso que fala assim, né? Ficou com Isabel cerca de 3 luas, né? Depois veio para cá, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Completou-se para Isabel o tempo da luz e teve o Bana mais Solele, né? Aí sim, depois Malila voltou para casa. Então Malila estava ali presente. Agora que é interessante, né? Falando lá sobre o nome, né? Por quê? Como que é nominado os nossos filhos? Como que é nominado os nossos Bana? No entanto, ali quando Peleg nasceu, né? Quando Peleg nasceu, Peleg significa ali quando teve a separação, né? A separação ali, primeiro ali a Pangeia, todos os continentes, né? Todos os futuros continentes, né? Todos ali ali a formação das placas tectônicas como Uno, vamos dizer assim, né? Tudo ligado ali ao continente Uno, até o momento que agora há a separação dos continentes, né? Então, a separação. Então, por isso que ele recebe o nome de Peleg. Então, quando uma criança nasce, o nome daquela criança, né, tem a ver com aquilo que está acontecendo. Como também um Ingusa pode chegar e ver aquela criança e falar assim, olha, esse aqui que nasceu, ele é aquele nosso antepassado, ele é aquele nosso ancestral. Então, ele vai receber o nome daquele antepassado, o nome daquele ancestral, no nome direto ou no seu nome, vamos dizer assim, com as derivadas do seu nome. Ou seja, resumindo, a criança quando nasce, o nome dela tem a ver com aquilo que é nosso, da nossa família, né? Veja bem, os seus vizinhos e parentes souberam que o ancestral lhe manifestara a sua benevolência, que é que ela concebeu, e congratulavam-se com ela. Na 8ª jornada, foram circuncidar o Bana a Ababana, né? Então, ali passados-se os 8 dias, né? Passado 8 dias, então o menino, né? A criança que é macho,
ela é levada para fazer a circuncisão, a saber, que é aquela operação de fimose que se faz. Então, a criança é levada ao 8º dia, né, à 8ª jornada, para fazer a circuncisão. E por que que o Cuca aqui, ele enfatiza circuncidar Ubana a Ababana? Porque sempre lembrando que o processo da circuncisão, né, ela é relatada para a descendência de Ababana. Aí que fala assim, que eu queria o chamar pelo nome do seu tata, que é Zacarias. Isso é de costume, então nós vamos circuncidar, né? Vamos levar o menino para ser circuncidado. Chegamos lá, para circuncidar. Agora, vamos dar o nome dele, né? Que vai ser o nome do tata dele. Veja que como que os parentes, né? Como ali fala os vizinhos e parentes, né? Como se fosse coisa distante. Não, é a nossa família. Veja como a própria família mesmo está envolvida com o quadro, né? Envolvida com o quadro de levar a criança para circuncidar e também está envolvida com o quadro juntos, né? Juntos, né? Para agora dar o nome dele, o nome do tata dele, não o nome do pai dele. Qual é o nome do pai dele? É Zacarias. Então, vamos dar o nome do pai dele, Zacarias, né? Mas a sua tata, ou seja, a sua mãe, interveio. Não, disse ela, ele se chamará Iocana, que colocaram como João. Aí, a família diz assim, não há ninguém em nossa família que se chama por este nome. E perguntavam por acenos ao pai da criança, ao tata, como queria que chamasse. Então, eles falam assim, poxa, mas não há ninguém em nossa família que tem esse nome, né? Que é chamado na nosso tronco familiar ali, nós somos 12, né? Somos 12, vamos lá então. Somos Abraão, Isaac e Jacó, certo? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tem os seus 12 filhos. Então, nós somos esses 12 aqui, certo? Então, o Jacó, ele é nosso pai, aí o pai dele é Isaac, é nosso avô, e Abraão, nosso tataravô, certo? Nosso tataravô, nosso avô, nosso pai. Então, nesse quadro aqui, quando nós somos depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, ou seja, depois da Babana, depois de Lísica, depois de Jacoba, nós somos os 12. Então, nesses 12, nós temos a nossa raiz, né? O tronco da raiz é o mesmo, que é a Babana, depois é Isaac, Lísica e Jacoba. Então, nosso tronco agora é Jacoba. E desse tronco que é Jacoba, nós que somos os 12. Tá? Então, não é que somos 12 famílias, não é que somos 12 clãs. Né? Só que essas 12 famílias, esses 12 clãs, é uma só. Qual é uma só? Jacó. E quem é Jacó? É Abraão. Mesma coisa ali, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nessa linhagem ali, por exemplo, né, eu sou da tribo de Zibulani, né? Sou da tribo de Zibulani. Então, sou do tronco de Zibulani, né? Tronco de Zibulani. Então, desse tronco aqui, não tem ninguém que chama Iocana. Por isso que eles replicaram, não há ninguém no nosso tronco, no seu tronco, que se chama por esse nome. E agora eles perguntam a aceno ao tata, né, ao Zacarias, que queria que chamasse. Ele, Zacarias, pedindo uma tabuinha, escreve nela as palavras, Iocana é o seu nome. Uau! Então eles vê que a tata quer fazer algo que não está dentro do nosso costume, eles vão até o tata para ver a posição do tata. E ele pede uma tabuinha. Eles passam para ele uma tabuinha, um tablet, né? Passa para ele uma tabuinha. Aí ele escreve nessas palavras: Iocana é o seu nome. Todos ficaram pasmados, né? Logo se abriu a boca e soltou-lhe a língua, e ele falou, bendizendo a Tatanzambi. Então, nesse momento, né, a família fica pasmada, fica admirada com a situação. Ué, como assim? Não que eles ficam contra a situação, eles ficam pasmados com a situação, e eles começam a assistir o quadro até porque esse assistir desse quadro já está
desde quando Zacarias, ele entra lá no Puro dos Puros e não sai, fica lá um tempo, e quando sai, fica mudo. Então, né, e depois disso, já sabendo que eles já tinham uma certa idade, que eles já tinham tentado ter filhos, o que foi encontrado que Isabel era realmente estéril, que não ia ter filho, e pronto, é isso aí, não vai ter filho, e passa a vida de vocês, e fazer o quê? Mas depois daquele evento, que Zacarias entra no templo, no Puro dos Puros, sai mudo, mas faz filho. será que eu segui que estava falando demais, né? Não é só uma brincadeira, né? Então, nesse quadro, a família está observando. E chega aqui, a família, né, a nossa família, percebe-se essa alteração dos nossos costumes, né? Essa alteração dos nossos costumes. Só que não foi uma alteração sem uma revelação. Então, eles vão até, veja que a Tata não quer fazer isso assim, então vão até o Tata, ô Zacarias, né? Tu não tá falando, mas o que está acontecendo? Então ele pede uma tabuinha, né? Pede ali uma tábua, e ele vai e escreve, né? Então, Iocanã é o seu nome. Eu falei, poxa vida, então tá bom, né? Mas, só que depois disso, a língua dele se desenrola porque é muito interessante, né? Porque assim, o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é formado, né? Não é que é formado. Nós temos em nosso corpo bactérias, né? Nós temos nosso corpo seres vivos, né? E essas bactérias e seres vivos, eles são energia, né? Então, assim, numa linguagem mais comum, são anjos, né? Numa linguagem mais comum, para que vocês possam entender, são anjos, tá? Então, por isso que aquela visão de anjo no céu, branco, olhinho claro, cabelinho, isso aí só serviu para destruir tudo, né? Então, são átomos, né? São essas energias. Por isso que determinados produtos cosméticos, isso, né? Produtos cosméticos, eles destroem, eles matam, né? Eles matam naquilo que parece que é um embelezamento da pele, né? Naquilo que parece que é um embelezamento da pele, naquilo que parece que é um produto que vai, na verdade, está matando, né? Na verdade, está matando essas energias, né? Essas energias naturais que tem em nosso organismo, que tem nosso corpo, tanto na parte interna, tem que tomar cuidado com aquilo que come, como também na nossa parte externa, né? Tanto na parte interna quanto na parte externa. Por isso que, né, nossa, para falar de mútuo, né, que é o primeiro ser, o ser primordial, é o molde de toda a criação, nossa, se for falar disso aí, vai aula, viu? Então, esse processo, né, mas o que tem a ver com ele não conseguir falar? Então, como eu falei, dentro de nós, há seres vivos, né, que nós precisamos comer, se alimentar, tudo, com uma boa alimentação, né, não é tudo que se come é comida, nem tudo que se bebe é bebida, né? Comida, sim, porque está se comendo, mas quando eu falo verdadeira comida e quando eu falo bebida, é uma bebida e você vai tomar, sim, mas estou falando a verdadeira bebida, né? Então, nem tudo aquilo que se come é vida e nem tudo aquilo que se bebe é vida, porque alimentar-se de cadáver, né, alimentar-se daquilo que é morto, não traz vida para o teu corpo. Se você se alimenta daquilo que é cadáver, daquilo que você mata, tira o sangue para você comer, você não está comendo o que é vivo, você está comendo aquilo que é morto, aquilo que é um cadáver. Por isso que, né, então, nesse processo, não traz vida aos organismos que estão dentro de ti, e sim traz a ausência de vida que está para dentro de ti. Então veja que essa parte, né, esse instrumento que nós estamos usando, porque nós estamos usando esse corpo, nós estamos usando esse corpo, nós estamos usando esse instrumento, né, que é um hospedeiro. Então, as energias que mantêm a língua de Zacarias foram travadas. Né?
entende? Então, as energias que mantêm a movimentação da língua do sacerdote Zacarias, né? Zacarias, eles foram travados. E nesse momento, eles receberam a ordem para destravar. Deve ficar louco isso, né? O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas de Arrande. Todos que ouviram conservavam-se, todos que ouviam conservavam-no no pensamento, dizendo. Então, nesse chamado aqui, versículo 65, veja que o temor, ou seja, o respeito, né, o pensamento, a meditação, apoderou-se de todos os seus vizinhos, apoderou-se de toda a nossa família, porque nós não temos essa situação de você e ele, nós, né? Apesar que aqui nessa situação, por causa da diáspora, né, e por causa tanto que nesse momento nós não temos, né, aqui falando aqui no quarto milênio, nós não temos um intino, né, não há um líder, um rei que está na liderança do povo. Quem que está ali manipulando, guiando o povo são os gregos e os romanos, né? Então, nessa questão, então, o temor poderoso de todos os seus vizinhos, o fato divulgou-se por todas as montanhas de Arrande, todos os que ouviam conservavam, ou seja, eles conversavam-se entre si, dizendo, quem será este reencarnado? Então, eles, como o assunto ele já faz 9 meses que ele está repercutindo em da nossa família, né, está repercutindo ali nas outras vizinhanças, nas outras casas, né? Com esse evento ainda, né? Com mais esse evento, eles começam a dizer assim, mas quem será que é esse reencarnado? Porque eles têm essa noção que aquele que vem, né, da nossa família, por isso que eu até expliquei, né, no anterior, que nós geramos filhos, para os nossos filhos gerar os filhos deles, e os filhos deles gerar os filhos deles, e nessa sucessividade nós podemos voltar. Por isso que nós devemos cuidarmos uns dos outros, né? Esse é um processo a qual os gregos, os romanos, né, principalmente os europeus, e com o processo aí dos portugueses que escravizou o povo bantu, então aonde que vieram para destruir, né? Destruir, aniquilar, acabar com essa tradição nossa como família. Então nós somos família, não somos famílias, nós somos família. Então nós cuidamos daqueles que vão cuidar de nós, porque nós vamos vir deles. Isso é muito bonito. Porque a mão ancestral estava com ele. Então por isso que eles falam assim, quem será esse reencarnado? Ou seja, quem é essa criança? Né? Quem será esse reencarnado? Zacarias, seu tata, ficou cheio da energia da verdade e profetizou nesses termos. Então, veja bem que como aquele fato, né, ali onde que a Isabel ficou todo tomado da energia, né, ou seja, os seres vivos que estão no corpo dela, tanto na parte externa quanto na parte interna, se alegram e se exultam de felicidade. Por isso que a presença da felicidade é saúde, a ausência da felicidade é doença. Né? Ou seja, então os seres vivos que estão dentro do seu corpo e fora do seu corpo, eles adoecem. Tá vendo? Né? Tanto que, por exemplo, né, dependendo assim do toque da mão, onde você tem que explicado sobre isso, né, que você tem que chegar, lavar a sua mão para que você mate aqueles seres vivos que ali estão, porque são seres vivos que você vai acabar trazendo para si, e aqueles seres vivos que ali estão são seres de morte, que ele vai acabar destruindo as suas células. Então, são células vivas. Que eles falam células? Falando aqui, né, diretamente, são seres vivos. Então, esses seres vivos que estão interno, como também esses seres vivos que estão externo, precisam ser bem cuidados, e os cuidados estão na própria natureza. Então, Zacarias
tua tata, né, Zacarias, seu tata, ficou cheio da energia da verdade e profetizou nesses termos. Então, tanto a parte interna, que é o corpo que ele está, né, Zacarias, ele é uma energia invisível que está no corpo que recebeu o nome de Zacarias. Então, aquele corpo, né, aquele corpo tomado pela energia, porque a energia que está dentro dele, os seres que estão dentro dele, como os seres que estão fora dele, se alegram e ele começa a profetizar nesses termos. Bendito seja o ancestral Tatanzambi de Isolele, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos uma poderosa salvação na Umbanza a Yahweh, seu servo, como havia anunciado desde os primórdios, ou seja, desde os primeiros tempos, mediante aos seus puros Inguza, para nos livrar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então veja que Zacarias, ele está exultando e ele já enxergou o nosso dia. Zacarias, ele está exultando e ele já enxergou o sétimo dia. Mas veja bem que aqui na linha do tempo, ele está no quarto milênio. Ele está no quarto milênio. Mas como ele está vendo o cumprir da profecia, ele se enxergou, poxa vida, eu sou tata, eu sou pai, né, do meu pai, ou seja, eu sou tata de Elias, de Elimoiá, aonde que está profetizado nas escrituras, ali no livro de Malaquias, que primeiramente deve vir Elimoiá, e depois de Elimoiá vai vir a redenção. Tá? Então ele entende que vai vir Elias, e que ele, naquela geração, foi escolhido por Tatanzambi, por ser o pai que vai gerar aquele que já é. Olha, e ele se exulta. Nossa, se alegrem, presta atenção. Se alegrem, presta atenção. Ele se alegra porque ele já vê o sétimo dia. Olha aqui, presta atenção. Ah, é terrível isso aqui, é terrível, é terrível. Olha lá, ressuscitou, né? Porque visitou e resgatou o seu povo. Isso, opa, um pouquinho para cá. Estou me alegrando aqui. Ah, exame, tá terrível, terrível. Deixa eu ver agora se eu... Olha lá. E suscitou-nos uma poderosa salvação, na Umbanza a Yahweh, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus puros, Inguza, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Né? Por quê? Porque é interessante, né? Porque vem a situação que depois não vem a perseguição sobre os apóstolos, chamados apóstolos, né? Que são os incômodos. Aí não vem o mártir dos apóstolos, né? Aí vem o mártir dos apóstolos, só que antes disso foi ali a morte, sepultamento e a ressurreição de Saiacongo. Aí, mas não tem rei, né? Ele fala, você é rei? Sim, eu sou rei. Mas veja que quando Saiacongo está ali, ao tempo, né? Como falei, ele sofreu o seu mártir, né? Nos 40 e poucos anos de idade, né? Não foi com 33, já expliquei por causa de 33, que é por causa que a maçonaria precisava de um nome, de uma expressão, e por aí se vai. Então, depois disso, aí vem os Incongudidi, né? Os Incongudidi começam a anunciar, revelar tudo, só que os Incongudidi, eles também são perseguidos e mortos, né? Sofrem ali o seu mártir, mas não está falando ali que era uma libertação. Aí depois no quadro, depois vem a perseguição, né? Vem a perseguição e o processo de escravatura do povo banto. Né? Ali vai o povo a Congo, vai a invasão da nossa terra, tudo. Mas assim, poxa, então desde o processo lá até o processo aqui, aonde que está nosso rei? Daí o que falava para ela? Nosso rei está no céu,
está lá no céu, nosso rei, e a gente acreditou, ficamos todo esse tempo aí, depois a gente, dentro da profecia, compreendemos que não tem nada nesse negócio de céu, nada nessa versão, que vai vir um homem nas nuvens, que vai resgatar o povo, que tudo isso aí, esse negócio de arrebatamento, que tudo por fora. Mas o que Zacarias ele está vendo é o 7º milênio. Olha assim, continuando, deixa eu subir aqui. Assim exerceu a sua benevolência com os nossos tatas e se recorda da sua pura aliança. Ele se recorda da sua pura aliança que fez conosco, segundo o juramento que fez ao nosso tata Ababana. Então, ele fez um juramento ao nosso tata Ababana, que é o tata de Lícica, que é o tata de Acaba, que é o nosso tata. De nós, opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, isso. De nos conceder, vamos lá, de nos conceder que, sem temor, libertados das mãos inimigas, possamos servi-lo em pureza e justiça em sua presença, todas as jornadas da nossa vida. E tu, Bana a Jacoba Yocana, será chamado Ingusa do Congo. Olha só, veja como que ele está tomado com energia. Né? Assim exerce a sua benevolência com nossos tatas e se recorda da sua aliança, da sua pura aliança, segundo o juramento que fez o nosso tata Ababana, de nos conceder que, sem temor, libertado de mãos inimigas, possamos servi-lo em pureza e justiça em sua presença, todas as jornadas de nossa vida, todas as jornadas de nossa vida. E tu, Bana a Jacoba Yocana, será chamado Ingusa do Congo, porque precederás o Entino a Congo, e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer, para dar a seu povo conhecer a salvação pelo poder, pelo perdão dos crimes. Ainda continua, benevolências da ternura e benevolência de nosso Tata Nzambi, que nos vai trazer do alto, a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da luz. A Congo Yocana foi crescendo e fortificava-se em energia e viveu nos desertos até o tempo em que revelou-se publicamente diante de Isolele. Benevolência e paz a todos de boa vontade. Olha, é magnífico o que Zambitata separou para o teu povo. É magnífico, esplendoroso. Lembre-se que aqui eu dei uma pequena explicação falando sobre os seres vivos que habitam desse corpo onde nós estamos usando, nesse corpo o qual nós estamos usando. São seres vivos que estão dentro do nosso corpo, que precisam receber vida para que vivam. E são seres que também estão fora do nosso corpo, que precisam receber vida para que vivam. Tá? Então, esse é um processo muito bonito, né? Processo muito lindo. Essa questão onde Kikuka, ele faz os relatos do nosso Intino Akongo Isaia Congo. Benevolência e paz a todos de boa vontade. Inguetá.